Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu oro a Deus que Ele te conceda, através do Espírito Santo, a sensatez, te conceda a fé e a confiança em confiar em Deus, esperar na sua palavra e na sua providência. Eu quero falar sobre fé, o resultado e as consequências que se obtém em confiar na palavra de Deus, confiar em Deus. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos irmãos em Tessalônica, ele diz: o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Não importa o que você esteja passando, não importa o momento, não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Esperar na perseverança de Cristo significa esperar Deus agir, e Ele certamente agirá no seu tempo e não ficará nada por incompleto. Deus fará na tua vida aquilo que é necessário e você não irá padecer, porque Deus, o Todo-Poderoso, tem cuidado de ti. Deixa eu compartilhar com vocês o que é incredulidade, mas não quero focar na incredulidade, no murmúrio, na falta de confiança em Deus. Eu quero focar no poder de Deus, na capacidade que Deus tem de operar milagres e o poder que Deus exerce em todas as esferas espirituais. E quais os benefícios e os resultados que nós obtemos em confiar em Deus? Para isto, eu queria utilizar do livro do Êxodo, os capítulos 16 e 17, para que você entenda o que Deus é capaz de fazer. O capítulo 16 do livro de Êxodo, a partir do versículo de número 3, está escrito: os israelitas lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Deus no Egito. Lá podíamos sentar junto às panelas de carne e comer nossa fartura de pão. Mas vocês tiveram que nos trazer para este deserto para matar toda a comunidade de fome. Deus havia tirado Israel do Egito depois de uma extraordinária manifestação de poder ao realizar as pragas no Egito. E o povo viu o Mar Vermelho se abrir de forma extraordinária, como ninguém nunca havia visto. Agora o povo está se queixando que melhor tivera sido se eles tivessem morrido no Egito. Pois lá no Egito eles tinham que comer. Agora, segundo esta queixa, eles foram expostos a uma situação terrível, onde lhes faltava água, pão, onde lhes faltava o mantimento. E agora eles estão se queixando destas coisas e estão declarando a própria falência, a própria morte. Mas olha a resposta de Deus no versículo 4 de Êxodo capítulo 16. Deus disse a Moisés: eu farei chover pão do céu para vocês, todos os dias. O povo sairá e colherá o suficiente para cada dia. Eu os testarei para ver se eles guardarão ou não a minha palavra. Na sexta-feira, quando eles prepararem o que vão trazer para casa, eles deverão juntar a mesma quantidade que todos os dias. Mas quando forem medir, acharão 2 vezes mais do que eles colheram cada dia. Deus disse para Moisés: Moisés, eu farei chover carne do céu
e do céu lhes darei pão, que é o maná. Mas havia uma ordenança, que eles deveriam catar a mesma medida todos os dias. Mas no sexto dia, sexta-feira, haveria uma porção dobrada. O milagre aconteceria na sexta-feira. Vamos continuar. Versículo 14. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma fina substância sobre a superfície do deserto, assemelhando-se à fina geada sobre o solo. Os israelitas olharam-no e disseram um ao outro: é uma comida preparada, pois não sabiam que era e qual o nome apropriado da substância. Moisés lhes disse: isto é o pão que Deus lhes está dando para comer. As instruções de Deus são que cada homem deve juntar quanto ele necessita para comer, e é um homer de medida para cada pessoa. Devem pegar um homer para cada pessoa que tem na sua tenda. Qual era a orientação de Deus? Deus enviou o maná, enviou o pão do céu, mas havia uma recomendação, que cada um deveria colher a quantidade de um homer por pessoa na sua casa, não mais e não menos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que desta recomendação? Deus jamais vai anular nas nossas vidas a possibilidade do próximo milagre. Sempre que Deus nos dá, Ele nos dá o necessário para cada dia. O necessário, não o suficiente no que se refere à sua totalidade. O necessário para que você possa viver cada dia de forma digna, de forma próspera e que haja abundância de Deus para cada dia. Então, por esta razão, havia uma orientação da parte de Deus que cada família, cada cidadão, ele deveria catar a medida de um homer para cada pessoa que estivesse na sua tenda, que morasse na sua tenda, nem mais e nem menos. Versículo 17 do livro do Êxodo, do capítulo 16, diz: os israelitas fizeram isto. Alguns colheram mais e alguns colheram menos. Mas quando eles chegaram em casa e mediram com um homer, eles viram que miraculosamente aquele que tinha juntado mais não possuía qualquer extra do que um homer por pessoa. E aquele que tinha juntado menos não faltou. Eles tinham juntado exatamente o suficiente para cada um comer. Mesmo diante das orientações de Deus, houve um grupo, isso é um sinal de incredulidade, isso é um sinal de falta de fé, que Deus disse: ninguém cate mais do que o suficiente para cada dia, e a medida é um homer por pessoa. Mas um grupo de pessoas foram e cataram muito mais do que eles necessitavam. Mas também houve aquele humilde, aquela família humilde, que catou, mas que não era o suficiente para todos se alimentarem na sua casa. Então, quando foram medir, viram miraculosamente o milagre de Deus. Quem catou mais não tinha sequer uma medida extra mais, a não ser a medida de um homer por pessoa. Mas aquele que catou menos também não tinha medida a menos que não fosse capaz de alimentar toda a sua família. Então o que catou mais não tinha nenhum extra e o que catou menos tinha exatamente o que era necessário para o alimento da sua família. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, a palavra de Deus nos diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia é o pão nosso de cada dia. É para aquele dia. Não há sobras. O que Deus nos dá é o suficiente para cada dia, para viver com dignidade, para viver com glória, para desfrutar de forma gloriosa o milagre de Deus. No dia seguinte, Deus fará novamente um milagre acontecer nas nossas vidas. Talvez você esteja pensando e talvez você esteja preocupado. O que vai acontecer pós-Covid-19? Fique tranquilo. Deus, o Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor nosso Deus, nos dará o suficiente para cada dia. E não lhes faltará o pão de cada dia, não lhes faltará o recurso para cada dia, não lhes faltará a providência de Deus para o sustento da tua família, com dignidade, com honra e, acima de tudo, em comunhão com Deus, sempre confiando e esperando no próximo milagre de Deus. Porém, na sexta-feira aconteceu um milagre. Na sexta-feira, Deus havia dado a instrução ao povo de Israel que não pegasse, que não colhesse mais do que o necessário. Mas que na sexta-feira aconteceria um milagre. Eles iriam pegar a mesma quantidade, mas na sexta-feira, de forma miraculosa, Deus lhes concederia porção dobrada. Houve um caso neste texto em que duas famílias foram ao campo no sábado para colher pão, mas não havia. Não havia. Mas houve também aquela família que Deus disse para pegar o suficiente para cada dia e comer, e deveria ser comido tudo naquele dia, não poderia ter sobras. Porém, teve uma família, ou seja, que guardou a sobra. Isso é, novamente, isso é um sinal de falta de fé e de confiança em Deus. A palavra de Deus diz que esta sobra ficou podre e cheia de verme. E causou indignação em Moisés, porque isto é desconfiar, isto é incredulidade, é não confiar na providência de Deus. O Deus que te deu hoje é suficiente para te dar amanhã, depois de amanhã e eternamente. Ele não é o Deus de hoje, ele é eterno. Ele não está sujeito ao tempo, ele é Senhor do tempo, ele é Deus em todos os tempos, ele é Deus em todas as épocas, ele é o Deus que te alimenta hoje, ele é o Deus que vai te alimentar amanhã, é o Deus que continuará no futuro te alimentando. Mas olha o que diz o versículo 22 do capítulo 16 do livro do Êxodo. Quando chegou a sexta-feira, eles juntaram uma porção de maná que mais tarde vieram a perceber que se transformara numa dupla porção de alimento. 2 homens para cada pessoa. Todos os líderes da comunidade vieram e reportaram a Moisés, porque Moisés ainda não tinha lhes informado os preceitos do sabate. Moisés lhes disse: isto é o que Deus disse, amanhã é um dia de descanso, um sagrado sabate para Deus. Assem hoje o que vocês desejam assar e cozinhem hoje o que vocês desejam cozinhar. Tudo o que lhes tenha sobrado, coloquem de lado cuidadosamente até amanhã. Eles fizeram assim até o sábado, pela manhã, conforme Moisés lhe tinha instruído. O maná não ficou podre, fedido, e não houve nenhum verme nele. Moisés disse: comam hoje, pois hoje é sabate para Deus. Vocês não encontrarão nada no campo hoje.
Vocês escolherão esse alimento durante os 6 dias da semana, mas no 7º dia é sabate, e nesse dia e em Yom Kippur, nas festas, não haverá nenhum. No 7º dia, algumas pessoas saíram para coletar maná, mas elas não o encontraram. Então Deus falou a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar meus mandamentos e as minhas leis? Vocês podem ver com seus próprios olhos que Deus lhes deu o sabate. Por um milagre, ocorre na sexta-feira. Ou seja, Deus lhes deu pão suficiente para 2 dias. Isto é confiar em Deus. Isto é confiar na palavra de Deus. Deus deu uma instrução que o povo deveria colher o suficiente para cada um que vivesse na sua tenda à medida de um homem. Mas na sexta-feira, Deus, como pediu que o povo descansasse no sábado do seu trabalho, Deus pediu ao povo que no sábado eles não fizessem nada, mas que tirassem o sábado para descansar, para meditar nos milagres de Deus, para meditar nos prodígios de Deus, para meditar em tudo que eles viveram no Egito, para meditar nas pragas, para meditar no Mar Vermelho que Deus abriu, a água da rocha que Deus deu a beber ao povo de Israel. Então, o sabate foi instituído no dia do Senhor, seria um dia de gratidão, um dia de louvor, um dia de adoração a Deus. Mas na sexta-feira havia porção dobrada. Quem pegava um homer, Deus multiplicava mais um. Então era 2 homer por pessoa. Todas as sextas-feiras acontecia o milagre da multiplicação. Mas no 7º dia, era o 7º dia em que eles deveriam tirar para confiar em Deus, esperar em Deus e no seu milagre. Acredite, Deus é o Senhor dos milagres. Isto é o resultado, isto é o que acontece com todo aquele que confia em Deus, que espera em Deus e na sua palavra. Não nos faltará o pão de cada dia e os recursos para que você, como cidadão, possa honrar com seus compromissos. Confie na palavra de Deus, confie na promessa de Deus, confie no nome de Jesus Cristo e na força do seu poder. E Deus, Adonai, o Senhor nosso Deus, há de suprir todas as nossas necessidades pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu nome. Que Deus, o Senhor, te abençoe e que você seja um homem de vitória ao esperar em Deus e na sua palavra. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe.